Se você tem dificuldade em saber o que é renda variável, o que é renda fixa, quais são os investimentos e quando investir em cada uma delas, fica nesse vídeo até o final que você vai ficar sabendo de tudo isso. Meu nome é Luiz Guilherme e esse é o Cofre Cheio. Para começar o vídeo dando resposta e já merecendo aquele seu like, eu já vou te falar. Você pode investir em renda fixa e renda variável ao mesmo tempo, até porque é muito bom você começar diversificando a carteira já. E agora, começando a diferenciar as duas, vamos começar pela primeira diferença, o funcionamento. A renda fixa ela funciona como se fosse um empréstimo. Você empresta dinheiro para um banco ou para alguma instituição financeira e depois você recebe esse dinheiro com uma taxa de juros. No momento da compra, a rentabilidade ela pode ser definida como 100% CDI ou, sei lá, 10% ao ano. E é justamente por isso que ela é chamada de renda fixa, porque você já sabe o rendimento do seu investimento. Já na renda variável, você compra uma parte de um negócio. Então, se for uma empresa, você vai estar comprando uma ação. Se for um imóvel, por exemplo, você vai estar comprando um fundo imobiliário. E a renda variável, ela recebe esse nome justamente por você não ter uma previsibilidade de rendimento. Ele pode subir muito, quanto pode cair muito. Porém, a previsibilidade das duas, por ser diferente, ela diz respeito ao rendimento. Então, no caso da renda fixa, por exemplo, por ser mais previsível, o rendimento normalmente é menor do que o da renda variável. Falando agora sobre os tipos de renda fixa, a gente tem a pré-fixada, que ela consiste no rendimento fixo, ou seja, ele vai ser o mesmo até o vencimento. Por exemplo, um título do Tesouro pré-fixado a 10% ao ano. Esse investimento ele costuma ser recomendado para quando a gente prevê uma queda na taxa de juros, né, que aí você consegue manter seu investimento lá, seu rendimento lá em cima. Ou então, outra finalidade desse investimento é quando você já sabe quanto você vai resgatar lá no vencimento para fazer uma viagem, por exemplo. A renda fixa pós-fixada, ela fica atrelada a uma taxa da economia. Pode ser um CDI, uma Selic. Um exemplo disso pode ser um CDB de um banco que rende 100% do CDI. Você não sabe exatamente quanto você vai ter no final, mas você tem uma previsão. E por fim, a gente tem a renda fixa híbrida, que ela tem uma parte de pré-fixada e uma parte de pós-fixada. Um exemplo pode ser um Tesouro IPCA mais 2%, que ela tem os 2% pré-fixado e ela é atrelada a uma taxa da economia, que seria a inflação nesse caso. Um dos objetivos desses investimentos é manter o seu poder de compra, porque ele vai estar atrelado à inflação. Falando em renda variável, o primeiro tipo de investimento que vem na nossa cabeça são as ações. Com as ações, a gente compra uma parte do capital da empresa pensando em virar sócio dessa empresa e receber participações nos lucros. As ações elas vão ter duas formas básicas de ganhos. Pode ser por dividendos ou por valorização da ação. Elas podem ser ótimas para o longo prazo e principalmente agora, nesse cenário de taxa de juros baixa, elas são ótimas alternativas de investimento, porque ela consegue ter rendimentos muito maiores do que o CDI. A coisa mais importante para você ficar atento na hora de investir em renda variável é a diversificação. Sempre busque diversificar desde o começo, que você consegue diminuir seu risco e aumentar o seu rendimento. Na renda variável, a gente tem também os fundos imobiliários, que são frações de imóveis que a gente compra para receber os aluguéis. Existem também os fundos de papel, que são títulos de dívida que a gente compra, ou seja, a gente empresta dinheiro para alguém e recebe os juros desses títulos de dívidas. Lembrando que eles são sempre atrelados ao setor imobiliário. Então pode ser um CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, ou uma letra de crédito imobiliário, que seria o LCI. Os fundos imobiliários são famosos por causa da renda mensal deles. Por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% da renda semestral deles, só que a maioria faz essa distribuição mensalmente. E a outra forma de ganho com fundos imobiliários é com a valorização da cota. A cota, para quem não sabe, é como se fosse a ação de um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários também são recomendados para quem quer viver de renda lá no futuro, buscando uma aposentadoria, por exemplo. Por fim, para aqueles que preferem pagar uma taxa a mais para ter um profissional investindo por eles, a gente tem os fundos de investimento. Os fundos de renda fixa, eles vão ter menor risco, né? Porque eles vão estar investindo a maior parte em renda fixa, só que eles trazem também um menor rendimento. E os fundos de renda variável, normalmente são aqueles fundos de ações, eles vão ter um perfil um pouco mais arrojado,
só que eles vão buscar rendimentos muito maiores. Quando você vai investir num fundo de investimentos, é bom você ver a estratégia que o gestor usa para alocar o dinheiro, porque às vezes essa estratégia não bate com seus objetivos. Então é bom você ver isso antes de investir para saber onde que vai estar sendo colocado o seu dinheiro. E se esse vídeo te ajudou a clarear suas ideias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar sabendo quando sair novos vídeos e até o próximo vídeo.